Queridos alunos, queridos amigos, estamos aqui reunidos para mais um estudo de música clássica. Nosso tema de hoje é lindo. Nós vamos ter um concerto online com obras de Vivaldi num treinamento de escuta ativa, acompanhando todas os contrastes, as dinâmicas, o papel musical de instrumentos musicais e de vozes. Eu vou começar a aula no ano de 1739 da vida de Vivaldi. Nesse ano, Vivaldi estava com 61 anos e recebeu o convite para dirigir e produzir uma temporada de ópera na cidade de Ferrara, no Teatro Buonaccorsi. Um convite que empolgou muito Vivaldi, porque Ferrara era uma cidade de grande cultura, vida cultural vibrante e dirigida pelo cardeal Tomásio Ruffo. Era uma cidade que era uma cidade eclesiástica. O cardeal Tomásio Ruffo que determinava tudo culturalmente como tinha que ser. Ele estabeleceu uma série de regras para o Teatro Buonaccorsi na produção das óperas. Ele exigia o máximo de decoro, moralmente tinha que ser muito segura, os textos, os libretos, tudo passava pela censura do cardeal. As cantoras tinham que ter decoro na roupa, na postura, e quando Vivaldi recebeu esse convite, ele se sentiu assim honrado e colocou todas as suas economias no preparo dessa temporada. Ele pagou adiantado o preço do teatro, encomendou os cenários, eram várias óperas, os figurinos, contratou os cantores, os artistas, orquestra e compôs uma ópera especial para essa temporada, junto com as suas outras óperas. Quando ele chegou, uns dias antes da estreia, para começar os ensaios, o cardeal Ruffo não deixou ele entrar na cidade. Proibiu, alegando que ele era um padre, que ele não tinha moral, ele não tinha um comportamento próprio de um sacerdote, que ele vivia viajando cercado de mulheres, não rezava a missa, e não houve o que demovesse o cardeal Ruffo. Vivaldi tinha amigos na nobreza de Ferrara, procurou todos, eles não conseguiram nada. O cardeal foi irredutível. E Vivaldi teve um prejuízo imenso, irrecuperável para ele naquele momento. Essas acusações ao seu sacerdócio, vamos lembrar que nós vimos isso na nossa aula anterior, que Vivaldi não pertencia a nenhuma ordem religiosa. Ele obedecia à diocese de Veneza, ao bispo. Ele nunca fez votos de castidade, pobreza, e essa classe de sacerdote dele foi dispensado de rezar missa pelo problema de asma que ele tinha, e dava essa autonomia, ele podia combinar a sua vida religiosa com uma vida de empresário. Mas em Ferrara isso foi uma coisa terrível. Vivaldi, desesperado, lembrou-se do imperador em Viena, do imperador Carlos VI, que era seu amigo e ele era muito apreciado pelo imperador. Se dirigiu para Viena em busca de um recurso, de um apoio para recomeçar sua vida do zero. Chegando em Viena, o imperador estava muito doente e já faleceu 6 meses depois. Não deu tempo nem de Vivaldi entrar em contato com ele.
Vivaldi, alguns meses depois da morte de Carlos VI, também faleceu. Muito em situação terrível financeira, abalou a sua saúde e impressionante. A partir da morte de Vivaldi em 1741, aos 63 anos, Vivaldi caiu no esquecimento. Nunca mais foi tocado, cantado sua obra sacra, que era muito executada. Nunca mais foram executados seus concertos instrumentais, nem produzidas suas óperas. Ele era um popstar na época, na Itália e na Europa. Uma coisa assim terrível. Realmente ele sofreu um cancelamento daqueles. Caiu no esquecimento por 200 anos. E nós vimos na aula passada, ele voltou à vida no século XX, pelas mãos de grandes musicólogos italianos que recuperaram essa música maravilhosa de Vivaldi, porque foi terrível o que aconteceu com ele. E o século XX e o século XXI, executando com estudo histórico, músicos especialistas com concertos filológicos historicamente estudados, instrumentos originais, e nós vamos ver um pouco disso hoje. Vamos abrir a aula, o nosso concerto de hoje, com o concerto para oboé, violino e orquestra. Vocês hoje seria interessante acompanhar e ler a apostila, tem bastante complementos e uma orientação de escuta do que nós vamos ouvir hoje. Vocês já observem que do lado do nome da obra, na apostila, vocês já vão ver a letra R, V, Rion Vivaldi, a inicial do nome do catalogador dinamarquês, que publicou esse catálogo em 1976. Vejam como está próximo, perto de nós. Nessa época que Vivaldi compôs esse concerto, foi entre 1715 e 1720. Umas características interessantes que eu vou passar para vocês que existia nessa época na música instrumental. O oboé era um instrumento que estava começando a aparecer, muito devagarzinho, pouquíssima gente conhecia, mas ele já tinha tido um primeiro aperfeiçoamento técnico. Vivaldi vai colocar o oboé nessa sua obra ao lado do instrumento que na época era o rei do solo, das músicas solistas, o violino. Dessa forma, com essa atitude ousada, Vivaldi mostrou a sua coragem e seu espírito inovador. Outra coisa que vocês vão observar nessa orquestra, que as flautas ainda são flautas doce. Nessa época, até 1750, os compositores usavam as flautas doce. A flauta transversal vai aparecer a partir de 1750 e irá substituir as flautas doces. Peço que vocês prestem atenção ao baixo contínuo, o acompanhamento deste concerto que será feito pelo cravo e pela teorba, aquele instrumento de braço comprido que vai dar a sustentação rítmica firme, dando uma energia, uma vibração especial para essa obra. Estruturado em 3 movimentos, vamos ouvi-lo na íntegra, os 3 movimentos. O primeiro, um movimento rápido, com muita energia, oboé e violino em pé de igualdade. Com isso, com essa obra, Vivaldi elevou o nível, a posição do oboé, que vai só ascender. O segundo movimento expressivo, lento, vocês vão poder observar a expressividade do oboé. Maravilhoso. No terceiro movimento, volta a energia
e a vibração com o oboé e o violino, fazendo lindos diálogos com essa pequena orquestra barroca. Pequena, mas cheia de energia e muito vibrante. Esse foi um concerto que quem assistiu foi o imperador Carlos VI de Viena. E quando ele ouviu, ele ficou maravilhado e se tornou um grande admirador de Vivaldi. Por causa disso, Vivaldi, na hora do desespero, foi atrás de Carlos VI para uma ajuda, mas não deu certo. Mas foi esse concerto que encantou o imperador austríaco. Nós vamos assisti-lo com músicos da Coreia do Sul, num festival de música barroca, com músicos da Orquestra Nacional da Coreia do Sul. Uma maravilha!